Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, seguinte, né? Hoje, às 9 horas da noite, São Paulo e Grêmio no Morumbi, né? Ambas as equipes estão com 9 pontos, né? Porém, o São Paulo tá abaixo, tá em 16º, e o Grêmio tá em 15º. Então, este jogo é primordial do São Paulo vencer para passar o Grêmio, né? O Grêmio, ele tem 2 vitórias, né? Tem os mesmos 9 pontos do São Paulo. A diferença é o número de vitórias, né? O Grêmio tem 2 vitórias, né? 3 empates e 2 derrotas, né? O São Paulo, por sua vez, já tem 6 empates, 1 vitória e 1 derrota, né? Somando aí totalidade de 8 jogos, né? 8 jogos. Então, assim, pra gente tá vencendo esse jogo, pra gente tá subindo na tabela, escalando um pouco mais, chegando aos 12 pontos, chegando ali na faixa aí, na primeira parte da tabela, a gente precisa vencer esse jogo. Mas não só esse jogo, tá, gente? A gente precisa vencer esse jogo e o do próximo final de semana, que é contra o Mirassol, tá? E falando um pouco ainda disso, gente, o São Paulo, o Grêmio, né? O Grêmio tem um ponto muito importante aí que a gente tem que levar em consideração, né? O Grêmio vai jogar contra o CSA, né? Que é um time chato de ser batido. E o Grêmio precisa vencer o CSA. Então talvez o São Paulo tenha uma certa vantagem, muito por conta disso, né? Porém, a gente tem uma certa desvantagem que a gente jogou na quarta-feira, desgastou um pouco o time, né? E o Grêmio jogou na terça, né? E o São Paulo desgastou um pouco mais o time justamente por causa da expulsão de Alisson, né? Então a gente tem que ficar de olho aí nessa situação, nessa parte aí que é muito complicado para o São Paulo, justamente porque o São Paulo tá com o time desgastado, né? Então a gente não sabe direito com quem vai pro jogo, quem vai bem, quem não vai, né? Um ponto importante é que o São Paulo, assim, olhando pro time do São Paulo, acho que o time do São Paulo ele tem mais qualidade que o do Grêmio, né? O Grêmio não tem grandes jogadores, não tem jogadores assim que fazem tanta diferença no seu, acho que aquele Bright White, né? Que parece ser um bom jogador, né? Tá bem avaliado aí. Mas assim, jogador excepcional a gente não tem, tá? O Grêmio não tem, tá bom? O São Paulo também não tem um jogador excepcional hoje, o Lucas já não tá mais em combate, né? Mas a gente tem o Oscar, né? Que é o diferencial desse time. Então, vamos ver como que vai ser esse jogo, né? E vamos destrinchar um pouco, né? E aí, pra gente continuar aí, a gente vai falar um pouco sobre a escalação do São Paulo, né? Quem deve ir a campo, né? Pelas informações que a gente tem, né? Inicialmente, a gente sabia que quem não ia pro jogo era o Alisson. Tava programado pro Alisson não ir pro jogo, né? E quem iria seria o Marcos Antônio, né? Nesse sentido aí, a gente não sabe como que o Zubeldia vai agora escalar, porque o Alisson jogou só 17 minutos, né? Dos 90 possíveis, porque ele foi expulso no jogo da Libertadores. Eu imaginava que talvez o Zubeldia, isso eu tô falando ontem, tá? Eu imaginava que o Zubeldia iria poupar o Marcos Antônio pelo tempo que ele jogou e pelo que ele jogou, pelo desgaste dele durante o jogo inteiro, né? No jogo passado inteiro. Porém, hoje de manhã, quando eu olhei lá a página do São Paulo, eu vi que ele tava naquela arte, né? Que eles fazem dia de jogo. Então eu entendo que o Marcos Antônio vai estar no time titular. Isso aí é quase um fato já, né? E é muito provável que o Marcos Antônio esteja na arte inicial, né? E aí, como que eu projeto esse time, né? O Juan, como eu tinha falado no vídeo de ontem, tava com dores, né, no joelho. Então é muito provável que ele seja poupado para esse jogo e jogue lá nos aflitos, né, na quarta-feira, na próxima quarta-feira, né? Então acho que o São Paulo vai com a seguinte equipe, né? Rafael no gol, né? Na zaga, Arboleda e Alan Franco. Nas laterais é muito provável que o Wendel volte, né? Né? E do outro lado o Ferrarese venha, até porque o Cedric saiu do jogo extenuado. Pelo que a gente tá sabendo até do treino, ele também saiu bem cansado do treino, então deve estar desgastado. Então muito provavelmente venha o Ferrarese como lateral. E ali no meio, é provável que esteja ali a dobra de novo, Alisson e Marcos Antônio, né? Se muito a gente vê, até porque o Pablo Maia ainda não está totalmente apto para jogar os 90 minutos, né? Tem entrado nos jogos, 20, 30 minutos, mas talvez ali entre os 50 e 60 o Alisson pode ser substituído, ou até o Marcos Antônio, né, para a entrada do Pablo Maia, para ele jogar os minutos finais, né, do jogo. Essa é a programação, né? E lá na frente, como a gente tem aí a informação de que o Ferreirinha não treinou, né? O Ferreirinha não treinou, então é muito provável que ele seja poupado, né? Ou não poupado, ou ele só foi poupado do treino, né? E ele não entrou em campo no treino da sexta-feira, então a gente não sabe se ele vai pro jogo. Mas se ele não for pro jogo, será que vai iniciar com o Luca? Será que o Luca tem condições físicas de iniciar o jogo? O Luca só tem 17 anos, né? Mas
como que eu projeto, tá? Eu acredito que o Ferreirinha vá, né? Ferreirinha vá pro jogo, né? E a intenção aí do Zubeldia é substituir o Ferreirinha no segundo tempo ali pelo Luca, né? Pelo que a gente sabe aí, né? O Ferreirão vai pro jogo normal e o André Silva. O ponto importante é, o André Silva está pendurado, tá? Então tem essa preocupação, tá bom? Então tá programado aí pro Luca também entrar, até porque o Ferreirinha não consegue jogar os 90 minutos. Então, mais ou menos o time vai ficar assim, né? Provável time, tá? Rafael, Arboleda e Alan Franco, né? E nas laterais, o Wendel e o nosso querido ali, o Ferrarese, né? No meio, né? Alisson e Marcos Antônio. No meio campo, Oscar inicia o jogo novamente, né? E nas pontas, né? Ferreirinha e o Ferreirão. E no ataque, André Silva, né? Esse aí é o provável time do São Paulo, tá bom? Bom, pra gente continuar aí, vamos falar aí sobre o Alan Franco, tá, gente? O Alan Franco aí tá fazendo aí 100 jogos pelo São Paulo, né? Nesse jogo contra o Grêmio. Ele, na entrevista, ele falou que é uma marca importante, ele tá muito feliz no clube, né? E a gente sabe aí da renovação dele, né? A renovação do Alan Franco tá travada muito porque o São Paulo tá devendo alguns direitos federativos, alguns valores para os seus empresários, né? Então a gente está aí atento nessa situação, nessa renovação que está travada muito por conta disso, porque os empresários, os representantes do Alan Franco querem receber esses valores e o São Paulo está sem dinheiro em caixa agora, né? Então talvez faça um acordo, alguma coisa aconteça aí nos próximos dias. Eu espero que seja resolvido logo, né? O contrato, as condições contratuais, tá tudo certo, pelo que a gente sabe, tá? Tá tudo certo. O valor das luvas, o valor acordado pelo salário, o tempo de contrato, já tá tudo acertado, né? Muito provavelmente o Alan Franco renova até 2029, né? Um salário um pouco mais acima de 50% o aumento, né? O aumento salarial dele. Mas aí a gente vai ficar atento com relação a esses valores que o São Paulo deve aos representantes aí do Alan Franco, né? Que acho que, se não me engano, são luvas, tal, que tá atrasada, né? Então a gente aguarda e espera que esse tema seja solucionado o mais rápido possível para que a gente tenha o Alan Franco aí. Tem um Alan Franco com o seu contrato renovado até 2029, né? O Alan Franco entende aí que é o seu último contrato de grande valor, né? Até porque o Alan Franco já vai completar 30 anos, se não me engano tem 28, né? Então tá próximo dos 30 e aí não tem muito o que fazer, né? O Alan Franco não tem mais mercado grande na Europa, né? Embora sim é um grande zagueiro, mas ele entende aí que é o último grande contrato da vida do Alan Franco, né? A não ser que venha aí um árabe e ofereça aí rios de dinheiro para ele, como é de costume, né? Dos árabes. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Novidades aí, a gente vai atualizando vocês aí das informações do São Paulo, tá ok? Um forte abraço e vamos, São Paulo!